bem-vindo ao curso pré-ENEM Linguagens de Língua Portuguesa. Essa é a aula de número 12 e nela nós vamos conversar a respeito de regência. Bem, conforme você deve ter visto no nosso material didático, a regência ela pode se dar com nomes e com verbos. Aqui no exemplo em questão, nós colocamos a tela do verbo pedir. É a tela que é copiada a partir de um dicionário online. Por que nós fizemos isso? Para que possamos te mostrar como você mesmo pode identificar qual é a regência de um verbo ou de um nome. Bem, aqui nós temos o verbo pedir e aqui diz que ele é transitivo direto, bitransitivo e intransitivo. Trocando em termos mais simples, isso quer dizer que ele exige ou admite um complemento direto, um complemento indireto e que ele também não necessita de complemento. Vamos observar aqui. Aqui diz, pediu ao chefe, pediu redução de trabalho, pediu ao chefe aumento de salário, vive pedindo. Neste caso aqui, nós vamos observar que, como complemento direto, nós podemos observar pedia desculpas. Por que aqui nós temos um complemento direto? Porque aqui não existe uma preposição entre o verbo e o seu complemento. Esse, então, no caso, é um uso, uma regência do verbo pedir que não exige complemento, exatamente porque o objeto aqui é direto, é um complemento direto, não exige preposição. Pediu desculpas pela traição. Aqui nós temos um complemento que é direto, sem preposição, e um que é indireto, com a preposição pela. Aqui nós temos exatamente, então, o uso indireto, por isso ele é dito bitransitivo, porque aqui nós temos um direto junto a um indireto. Então, nós temos os dois referindo-se ao mesmo verbo na mesma oração. Nesse último caso aqui, que nós observamos o intransitivo, é esse uso, por exemplo, vivia ou vive pedindo. Em que isso é importante para nós aqui? Quando você for consultar a regência ou for observar a regência de um verbo ou de um nome, é importante que você atenha-se ao contexto. Em cada contexto de uso, essa regência vai acontecer de uma forma, com preposição ou sem preposição, ou até mesmo sem exigir nenhum complemento. Então, observe que nós tivemos aqui exemplo de direto, seu estado pedia repouso, de indireto, pedia pelos necessitados, assim como nós vimos em cima. Então, em cada caso, foi utilizado de uma forma. Foi utilizado o complemento direto, o complemento indireto. E a preposição exigida, ela também vai variar, conforme o uso que se quer dar. Então, a regência, ela vai não necessariamente funcionar da mesma forma em todos os casos. Sempre importante você consultar o contexto. Com relação ao nome, nós vamos observar a mesma coisa. Há nomes, palavras, que necessitam de complemento. Então, observe, por exemplo, aqui a palavra necessidade. Necessidade. Nós temos na palavra necessidade, por exemplo, percebeu a necessidade daquele trabalho, em que nós temos de mais aquele, ou seja, necessidade de alguma coisa, assim como aqui, necessidade de alguma coisa. Então, nós observamos aqui que é um nome que exige um complemento de preposição. Isso é importante que você observe, por quê? Porque, como dito anteriormente, em cada contexto nós vamos encontrar uma situação de uso, muito mais do que memorizar listas e listas de verbos e suas preposições, de nomes e suas preposições. É importante que você saiba consultar, você possa perceber o sentido e entender quando e como utilizar esses verbos, esses complementos, que é exatamente o que chamamos de regência. Então, sempre que você estiver diante de uma questão, no Enem, por exemplo, essa questão ela sempre aparece de forma contextualizada, vai ser um apoio na sua questão, um elemento a mais para que você possa observar, faça a pergunta para o verbo ou para a palavra no contexto em que está sendo utilizada, e isso vai te ajudar a perceber qual é a regência naquele caso. Então, percebeu a necessidade. Quem percebe a necessidade de alguma coisa. O diretor tem necessidade
Quem tem necessidade de alguma coisa, então do professor, como aqui nós observamos que a palavra necessidade, ela é regida pela preposição de, assim como aqui no caso do verbo pedir, nós podemos utilizar a mesma estrutura. Pedia, quem pede, pede alguma coisa, ou quem pede, pede alguma coisa para alguém. Então, aqui nós temos, por exemplo, o emprego do complemento sem a preposição e com a preposição. Bem, de outra forma, quando você estiver estudando, até mesmo se preparando para fazer a sua produção de texto no Enem, atente-se para essas informações. Isso é muito importante ao longo da sua produção de texto. Sempre que houver dúvidas com relação à regência de um verbo ou de um nome, consulte o dicionário. Um bom dicionário vai te dizer se o verbo ou o nome necessita de complemento. E geralmente haverá exemplos. A partir dos exemplos, você pode colocar de forma análoga junto àqueles que você estiver produzindo. Bem, por hoje é só. Não deixe de consultar o nosso material. Nele você vai encontrar informações mais detalhadas a respeito desse assunto. Nos vemos na próxima aula. Até lá!